Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre resolução de problemas dentro do contexto escolar, especificamente ensino e aprendizagem de matemática. Quantas vezes você já escutou dentro de sala de aula crianças dizendo: professora, isso é conta de mais ou é conta de menos? Diante dessa situação, percebemos que há espaço para o professor trabalhar conceitos matemáticos e resoluções de problemas, que vão muito além da conta armada, que costuma ser o ponto-chave para os professores dentro do contexto escolar. Brussel argumenta que existem 4 tipos de dialéticas para o ensino e aprendizagem dentro de um contexto escolar. A primeira delas é a situação-ação, ou seja, que são situações que permitem que a criança crie relações matemáticas, ou seja, ela tenha ação sobre o exercício, colocando em pauta os seus conhecimentos prévios e criando relações e melhores estratégias para resolver aquela determinada situação. E não somente fazer com que ela decore procedimentos, mas sim com que ela construa os seus conhecimentos matemáticos. E além do que, esses tipos de exercícios eles dão uma devolutiva para a criança. Ou seja, como você pode ver no quadro, essa situação-ação faz com que o aluno tenha uma ação sobre aquele exercício, sobre aquela resolução para resolver, e ao mesmo tempo, a própria situação devolve uma informação por meio de sanções ou de reforço. Ou seja, a criança ela pode tanto mudar o seu pensamento, ou readaptá-lo, ou reforçá-lo aquilo através dessas informações que são percebidas por ele durante a sua resolução. Depois da dialética da ação, nós temos a dialética da formulação. Nessa dialética, o aluno vai construir o resultado. Ele vai fazer isso por meio do intercâmbio de informações entre receptor e emissor. Nesse caso, tanto o receptor quanto o emissor são interlocutores. O que isso significa? Que o aluno, junto com o seu grupo, ele vai mostrar como ele formulou o pensamento dele. E é interessante o professor estar presente exatamente para ver como que funcionou esse raciocínio de formulação de pensamento. Na dialética da validação, é aquele momento em que o aluno é confrontado se aquela determinada resolução, naquelas determinadas estratégias que ele utilizou são válidas ou não. Neste momento, o aluno ele é o proponente e ele tem que convencer e explicar como ele chegou àquela determinada resolução. Neste momento, terá o oponente, e o oponente ele pode perguntar como você chegou nessa resolução, pode ter dúvidas, pode não concordar, enfim. Esse diálogo entre o oponente e o proponente faz com que a criança ela ou abandone aquela ideia inicial ou reforce a fim de convencê-la. Mas esse conflito é importante porque é a partir disso, através dessa interação, que a criança vai estabelecendo as diferentes relações, escutando o outro e se permitindo perceber e explicar como ela pensou para chegar àquela resolução, ou seja, ela vai fazer a metacognição, que é explicar os seus processos, o seu raciocínio matemático. Quando há então uma concordância entre o proponente e o oponente, é a partir disso que ocorre a validação daquela determinada situação. Assim, depois que nós tivermos a dialética da ação, a dialética da formulação e a dialética da validação, nós entramos para a dialética da institucionalização. O que significa isso? Depois que o aluno já escolheu a sua ação, ele pensou como ele faz, ele testou e validou, combina-se então em sala como será feita de fato a padronização do cálculo matemático. Aí sim, nesse momento entram as contas armadas, onde os alunos terão a padronização desse cálculo. Brussel, então, fala dessas 4 dialéticas como uma forma de você dar sentido para a resolução de problemas. Assim, ele entende que você saber a conta armada não é pré-requisito para você solucionar o problema.
Desta maneira, objetivando o sentido, devemos fugir a todo custo daquela matemática escolar organizada apenas em exercícios, que tem como meta aprender cálculos e operar com algoritmos, que resulta numa rotina de sala de aula maçante, com exercícios intermináveis, sem necessariamente as crianças atribuírem significado algum. Então, como docentes, a gente precisa ter clareza que aprender a fazer contas mecanicamente não é suficiente. As crianças, elas precisam ter consciência das ideias matemáticas envolvidas, elas precisam elaborar e construir estratégias para a resolução desses problemas, para além da formalização, que é o algoritmo. Assim, entendemos aqui a resolução de problemas como possibilitadora para que as crianças estabeleçam relações a partir do modo de pensar de cada uma delas. Então, na sala de aula é possível, muito provável, que as crianças utilizem diferentes estratégias e que todas conduzam à resolução correta do problema, o que acaba por transparecer, né, por cristalizar, por assim dizer, um movimento cognitivo em função dos conhecimentos matemáticos utilizados por cada uma delas. Por exemplo, um problema de divisão é proposto para o 4º ano, no qual o algoritmo formal da divisão ainda não foi apresentado, que 400, o valor de 400 tem que ser dividido em 4 parcelas. O aluno A, ele utilizou da proporcionalidade, da metade de 400, da metade de 200, e chegou ao resultado. O outro aluno, entendendo que a multiplicação e a divisão são ações reversas, utilizou da multiplicação para chegar ao resultado. O outro aluno utilizou da adição por meio de desenhos e foi adicionando, agrupando até chegar ao valor que seria em cada grupo para chegar ao 400. Diferentes estratégias foram utilizadas, o que novamente deixa claro que além do resultado, né, considerado correto ou esperado, qual é o caminho percorrido para se chegar nele, quais foram as estratégias utilizadas, e socializar essas estratégias e refletir sobre essas estratégias é essencial na sala de aula. Portanto, construída a estratégia, o aluno realizará os cálculos, promoverá a solução e chegará à resposta. Estes cálculos eles podem ser realizados de diferentes formas. Por exemplo, pode ser a algoritma propriamente dita, a oral, a pictórica, com a utilização do material dourado ou de outro modo, contanto que expresse a estratégia construída. Então, com tudo o que foi dito até agora, é possível perceber que trabalhar a temática e a resolução de problemas com os alunos não é um assunto tão simples assim. E vale ressaltar que algumas situações podem acontecer que dificultarão ainda mais esse processo, porque levarão os alunos a possíveis erros. Os dois principais erros são os originários de dificuldades linguísticas e os decorrentes da compreensão da natureza matemática. Os que são originários das dificuldades linguísticas são aqueles nos quais os alunos não conseguem compreender o enunciado, ou seja, eles não conseguem compreender o texto. Logo, se eles não compreendem aquilo que está escrito, eles não conseguem atribuir alguma estratégia matemática e nem chegar a uma resolução de problemas. Os decorrentes da compreensão de natureza matemática são aqueles nos quais os alunos eles leem e eles até conseguem compreender o que eles leram. No entanto, eles não conseguem aplicar nenhum conceito matemático para a resolução do problema. Então, o aluno lê e ele compreende o que leu, mas ele não sabe qual conceito matemático ele pode aplicar para resolver a situação. Por exemplo, em um enunciado como João tem 10 carrinhos e Pedro tem 6. Quantos carrinhos João tem a mais do que Pedro? Se para resolver este ponto os alunos partirem para a questão 10 mais 6, podemos inferir que esta palavra a mais os conduziu para um pensamento de que seria uma conta de adição, o que não é o caso. Os alunos eles precisam interpretar a situação-problema, porque interpretando a situação-problema eles saberão qual a estratégia de resolução de problemas que eles podem aplicar, qual o conceito matemático que eles podem aplicar. E será nesse momento que eles mobilizarão os conceitos matemáticos dos quais já conhecem e começarão a fundamentar aqueles que estão no processo de construção conceitual. Por isso que é extremamente importante que o professor esteja atento aos seus alunos, para que ele consiga perceber quais erros eles estão cometendo, o que está impactando nessa aprendizagem, que é o que a Luana vai explicar em maiores detalhes para a gente. Isso mesmo,
O papel do professor é muito importante na resolução de problemas. E, primeiramente, o professor deve saber que as crianças, ao chegarem na escola e juntamente com a riqueza dos seus conhecimentos, possibilitados pelas suas vivências, elas têm o desejo de saber mais sobre a matemática. E a resolução de problemas, ela possibilita ao aluno a estabelecer relações entre objetos, ações e eventos. O professor, ele deve formular e escolher cuidadosamente os problemas, de forma que o aluno consiga agir, refletir e solucionar os problemas. Além disso, o professor deve dedicar um tempo para a interpretação dos enunciados. Este é um ponto muito importante, porque só irá acontecer atividade matemática se o aluno interpretar corretamente os enunciados. Além disso, o professor deve observar, compreender e valorizar os modos próprios dos alunos de chegarem nos problemas, possibilitando a criação de estratégias para solucionar os problemas. O professor deve lembrar que os alunos têm modos próprios de chegar ao conhecimento. O professor pode questionar o enunciado, de maneira que ele colete informações para que o aluno entenda qual situação resolve aquele problema. Além disso, é muito importante o professor organizar a socialização das estratégias para resolver os problemas. Este é o momento em que os alunos mobilizarão todos os seus conhecimentos para reformular os problemas, confrontar as ideias e construir um conhecimento competente e significativo.